Guia 1, configurações do receptor GNSS X91+, no modo RTK com rádio UHF interno. Bom pessoal, então para estar iniciando as configurações do receptor, primeiro cliquem no símbolo do SUVC localizado no canto superior esquerdo da coletora. Caso a coletora de vocês não tenha esse ícone na tela principal, vocês podem achá-lo também clicando na bandeira do Windows localizado no canto superior esquerdo e ao abrir o menu, clicar no símbolo do SUVC. Então tem essas duas possibilidades de vocês entrarem no programa. Podem clicar, o programa em alguns instantes vai ser aberto. Aguardem alguns instantes. Bom pessoal, ao abrir o programa, aparece duas opções: continuar trabalhando anterior, caso eu quisesse continuar uma obra que eu tenha criado anteriormente, ou selecionar novo, ou seja, se eu quisesse selecionar, criar uma obra nova. Então, para exemplo, eu vou selecionar novo. Vocês reparem que nessa tela, arquivo de coordenadas, é listado todas as obras que foram criadas nessa coletora. No momento eu só tenho uma obra criada, que é essa obra locação, mas eu quero criar uma nova obra. Então como que eu faço para criar? É bem fácil. Então vocês lá embaixo, onde está escrito locação e ele está marcado de verde, vocês clicam em cima dele e ao fazê-lo vai abrir uma caixa de texto. Nessa caixa de texto vamos digitar o nome da nossa obra. Então no meu caso aqui eu vou digitar CPE teste. Então digitei CPE teste. Para acabar de confirmar, eu clico no ícone verde para confirmar. Então vocês reparem que agora lá embaixo aparece CPE teste. Vou clicar novamente no verde para estar criando nesse momento a minha obra. Bom, vocês reparem que agora ele me passou para a tela de configuração do trabalho. Ou seja, é a tela onde eu vou configurar alguns parâmetros da minha obra. Então, distância ele está em metros, ângulos graus, minutos, segundos, o azimuth ele está orientado a norte e a projeção, que é uma das partes mais importantes dessa configuração desse trabalho, vocês vão selecionar um datum e um fuso correspondente ao local que vocês estão trabalhando. Vocês reparem que já está aparecendo aqui, Brasil Sirgas 2000 UTM 25 Sul. Nesse caso é o que eu estou trabalhando. Mas vamos supor que eu quisesse estar adicionando, por exemplo, selecionando o fuso 24. Então era só eu selecionar o 24 e ele já ficou marcado de verde. E assim sucessivamente, eu poderia marcar o 23, 22 e sucessivamente. Mas vamos supor que o meu trabalho ele é em outro datum, por exemplo, em SAD 69. Então eu consigo também estar adicionando outro datum. Então como que eu faço isso? Edit lista de projeção. Vocês reparem que todos os dados que eu já adicionei como favorito estão aqui nessa lista de seleção, mas eu consigo estar adicionando muito mais. Então, para fazer isso, eu vou clicar na opção adicionar pré-definido. Espero ele carregar por alguns instantes. Bom, aí quando ele acaba de carregar, ele aparece agora essa página que é a projeção de coordenadas, onde aí países, eu vou selecionar o país onde eu estou trabalhando, nesse caso Brasil, e logo abaixo eu vou selecionar o datum e o fuso correspondente à minha área de trabalho. Então nesse caso eu vou selecionar lá SAD 69 UTM zona 25S. Nesse caso, então, selecionado, eu vou clicar no verde para confirmar. E aí vocês reparem que agora eu adicionei como um favorito o Brasil SAD 69 UTM 25 Sul. Então, para confirmar, cliquem no verde. Beleza, então, como vocês podem reparar, lá embaixo já está aparecendo Brasil SAD 69 UTM 25 Sul. Perfeito. Mas nesse caso, como o Sirgas é o datum vigente hoje no Brasil, então vou deixar Brasil Sirgas 2000 UTM 25 Sul, certo? Perfeito. Para acabar de confirmar, clico no verde para estar confirmando essas configurações que eu acabei de colocar.
Na próxima tela, a ligar ao instrumento, vocês podem clicar na segunda opção, continuar sem ligar. E aí notem que ele retorna para essa tela inicial. Clique nesse segundo ícone, que é o ícone equipamentos, onde tem uma estação total, uma engrenagem e um receptor na cor azul. Selecionando essa opção, agora clique na opção 2, GPS base. Bom pessoal, essa tela GPS base ela é dividida em 4 abas. Essa primeira aba atual, ela diz respeito ao fabricante e o modelo. Nesse caso está selecionando o CHC e o modelo do receptor X91+. Porém, se vocês estiverem trabalhando com esse fabricante mais um outro modelo, vocês também podem selecionar, por exemplo, X900+, X91+, X900 ou X91. No meu caso, como eu estou trabalhando com X91, vou deixar essa opção selecionada. Na segunda aba, a aba Conj, é a aba de configuração da comunicação do receptor com a coletora. Nesse caso, selecione tipo Bluetooth, dispositivo no Windows Mobile, certo? E logo abaixo vocês reparem que não está aparecendo nada. Então, caso seja a opção de vocês, podem clicar nesse triângulo preto voltado para baixo, no finalzinho aí dessa opção Device, e aí já aparece um modelo de receptor. Porém, nesse caso, não é o receptor base que eu estou trabalhando no momento. Eu já deixei esse modelo proposital para estar adicionando um aqui para vocês poderem ver como que é bem fácil. Então, para estar adicionando um outro dispositivo, do lado de dispositivo Windows Mobile, existe um ícone que parece uma ferramenta, certo? Cliquem nela. E agora, nessa tela dispositivos Bluetooth, nós vamos procurar todos os dispositivos com Bluetooth ativo no momento. Então, clique na opção Find Device. Ele vai achar todos os dispositivos Bluetooth ativos no momento, tanto um celular, notebook, qualquer coisa com Bluetooth ativo no momento, ele vai achar. No caso, como eu estou com meu GPS base e meu GPS móvel ligado, apareceu os dois. Perfeito, então vou selecionar o meu GPS base, que é essa primeira opção, 919236, e vou confirmar no verde. Bom, ao adicionar esse 919236, eu vou clicar nesse ícone azul, que parece um símbolo do Bluetooth com uma tomada, certo? Aonde eu vou estar adicionando esse Bluetooth que eu acabei de achar como um favorito, ou seja, toda hora que eu for trabalhar com essa coletora, eu não preciso estar procurando esse dispositivo nessa opção, é só buscar lá na lista. Então eu vou adicioná-lo à lista, clicando nesse ícone. E aí, como vocês podem reparar, ele já aparece aqui 919236. Bom, passando para a terceira aba, é a aba de configuração da altura do receptor. Nós já temos aqui o modelo da antena, CHC-X91R, o tipo de medição vertical inclinado. Nesse caso, como a maioria das vezes a base fica no tripé em cima de uma base nivelante, um adaptador, um extensor, nós optamos pela opção inclinada, que é a medição do ponto, ou seja, do nosso ponto de referência, até a lateral azul do receptor. A altura da antena, nesse caso aqui, é 1623. A máscara de elevação, vocês podem estar variando de 10 a 15 graus de elevação. A posição pode deixar 1 Hz mesmo. Na última aba, que é RTK, é a aba de configuração do rádio interno do receptor. Então nós vamos aqui adicionar em dispositivos o HF interno e logo abaixo dispositivo, tipo de mensagem, aliás, desculpa, RTCM V3.0. Então já está configurado para rádio interno, porém eu preciso saber a frequência que esse receptor ele está trabalhando para eu poder colocar o meu rover também na mesma frequência. Então, para eu saber a frequência, a potência do rádio, entre outras opções, eu clico nessa ferramenta ao lado de UHF interno, onde ele vai abrir as configurações do receptor. Esperem alguns instantes. E aí, como vocês podem notar, apareceu as configurações do receptor, certo? Então, protocolo transparente,
A potência do rádio, 1 watt de potência, como nós estamos trabalhando com rádio interno, a maior potência é 1 watt. Nós temos aqui canal 2, lembrando que vocês podem optar por trabalhar com o canal variando de 0 até a opção 15. Então nesse caso, eu vou deixar na 2 mesmo, sensibilidade low, transmissão 9600, e vocês marquem, por gentileza, essas duas opções no canto inferior esquerdo da tela e da coletora. Acabando de configurar, podem clicar no verde para estar finalizando essa configuração do rádio HF interno, e posteriormente retornando para a aba RTK, depois de alguns instantes, né? Podemos clicar novamente no verde para confirmar todas as configurações feitas até agora. Vão aparecer algumas mensagens na tela de configuração, e na próxima opção que aparece na tela me mostra a configuração da base. Essa é a parte onde eu vou estar adicionando as coordenadas do receptor, do ponto que eu vou estar trabalhando em cima. Então, no caso, temos aí a opção ler do GPS, que nesse caso o GPS vai fazer algumas leituras e vai me dar uma média bem aproximada do ponto. Introduzir latitude e longitude, caso eu esteja trabalhando, caso eu tenha a coordenada geográfica do ponto, e introduzir coordenadas do sistema de grelha, no caso, se eu já tivesse a coordenada UTM desse ponto. Nesse caso, como eu não tenho a coordenada do ponto, eu vou na opção ler do GPS. E aí, na próxima opção, aparece por número e por tempo. Então eu vou deixar por número, porque cada número aqui desse vai corresponder a uma época. Então, por exemplo, aqui o número está 10, então vai corresponder a 10 épocas. Então clico no verde para confirmar, e vocês reparem que ele vai começar a fazer a leitura. 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10 e assim sucessivamente até finalizar 10 de 10. Bom, como vocês podem ver, ele pegou uma média dessas 10 leituras e me deu uma coordenada geográfica aqui. Mas podem ficar despreocupados que, apesar de estar aparecendo coordenada geográfica aqui, mas na hora que vocês forem começar a fazer o levantamento, todas as coordenadas que forem levantadas vão ser em UTM. Aí o fuso vai depender do que vocês tiverem configurado lá anteriormente. Então, continuar com a configuração de base, sim. E caso queiram guardar essa configuração que nós acabamos de fazer, podem optar por sim. Nessa opção eu vou clicar em não, porque eu não quero guardar esse arquivo de configuração. Bom, então a configuração do GPS base já foi executada. Agora vamos para o GPS móvel, que basicamente segue a mesma coisa do GPS base. Então a aba de GPS móvel é dividida em 4 abas, da mesma forma como a GPS base. Então na aba atual, novamente, é o fabricante e o modelo do receptor. A aba COM é a aba de comunicação do receptor com a coletora. Então, no caso, eu tenho aqui tipo Bluetooth, um Windows Mobile, e embaixo temos 2 receptores que já foram adicionados com essa coletora. Então nós temos aqui 919303, 919236. Lembrando que essa segunda opção, 919236, é minha base. E o 9193 era um outro receptor que eu estava trabalhando aqui, mas que também não é o que eu estou no momento agora. Então, já que não é nenhum desses dois, vou novamente clicar no ícone do martelo aqui, martelo com a chave de boca, para estar adicionando. Novamente na tela de dispositivos, vamos encontrar dispositivos clicando nessa primeira opção, Find Device. Aí aguardem alguns instantes até a coletora achar novamente todos os Bluetooths ativos no momento. Então, como vocês podem reparar, 919429, que agora é o meu receptor roubo, e o 919236 é a minha base que está ligada. Seleciono 919429 e confirmo no verde. Novamente clico naquele símbolo azul que vai adicionar ele como favorito, ou seja, eu não preciso, quando eu
for ligar essa coletora novamente, procurá-lo nessa opção. Então eu já posso ir direto lá na lista e achá-lo. Então clica no símbolo azul do Bluetooth e aí ele já aparece na tela aqui nessa aba com então, GNSS 919429. Vamos para a terceira opção, que é a receptor, onde novamente ela já aparece aqui CHC X91R. E agora o tipo de medição eu vou colocar vertical, porque agora eu considero a altura do bastão, somente do bastão, ou seja, a altura que eu vou medir vai ser do pé do bastão até a base do receptor, então vertical. E a altura da antena eu vou colocar 2 metros, que é o bastão que eu estou usando aqui. Ele é aquele bastão de 3 metros, onde cada parte tem 1 metro. Então, como eu só estou usando 2 partes, então 2 metros. Máscara de elevação de 15. E por último, a aba RTK. Novamente aparece a opção UHF interno, RTCM V3.0. Como eu coloquei a frequência 2 lá no GPS base, eu vou ter que fazer a mesma coisa com o GPS móvel. Então clico na ferramenta, na chave de boca cruzada. Aí novamente ele vai abrir as configurações do receptor, só que nesse momento do GPS móvel. Aí agora eu vou fazer o seguinte, em protocolo, lá na base eu tinha colocado transparente, então eu vou deixar aqui transparente. E o canal 2, ou seja, lá no GPS base eu tinha colocado canal 2, então no GPS móvel eu tenho que deixar a mesma frequência. Tanto o protocolo quanto a frequência tem que ser iguais, tanto da base quanto do roubo. Então, tudo certinho aqui, clico no verde para confirmar. Retornando na tela de RTK, vou clicar novamente no verde para confirmar essas configurações. Ao configurar o móvel, ele vai retornar para a tela inicial, naquela tela de equipamentos. Caso eu queira saber agora se as configurações foram executadas com êxito, no caso eu vou na opção 7, monitor de satélite. E aí vocês reparem que a opção dele está fixo, ou seja, eu já consigo estar executando o meu trabalho porque a correção já está fixa. Porém, pessoal, tem uma opção muito importante agora que nós da CPS sempre aconselhamos fazer, é que quando vocês saírem com aquela opção ler do GPS, ou seja, o GPS vai me dar uma média, nós precisamos fazer o translado desses pontos futuramente. Depois da coleta de dados, vamos precisar fazer o translado. Então, para isso, nós precisamos gravar a coordenada da base. Então, vocês reparem que nós estamos na tela monitor de satélite, mas a aba que está ativa no momento, que é marcado de verde, é a aba qualidade. Vocês vão achar a tela ref de referência. E aí, quando essa tela ela fica ativa, fica como se estivesse marcado de verde. Então, temos duas opções, armazenar e antena. Nós vamos em armazenar. O ponto IP é o número do ponto, ou seja, é o primeiro ponto. Como eu ainda não coletei nenhum ponto, ele me deu esse ponto 1. E a descrição eu posso colocar base. E por que eu faço isso? Porque justamente eu vou precisar desse ponto de base para posteriormente fazer o translado do ponto. Então é sempre importante que quando vocês setem a base naquele modo ler do GPS, é sempre importante armazenar o ponto de base para que possamos estar fazendo o translado do ponto. Então, clica no verde e aí, como vocês podem reparar, ponto armazenado. Caso vocês queiram confirmar se o ponto for armazenado, vocês podem botar na opção no vermelho e na aba pasta, na opção 3 pontos. E aí vocês reparem que a coordenada da base é essa. Aí posteriormente que for feito o processamento do ponto, nós vamos editar essa coordenada e automaticamente a coletora vai fazer o translado dos pontos para as coordenadas verdadeiras de cada ponto levantado por esta coletora. Bom, pessoal, então esse foi o guia 1, configuração GPS RTK com rádio UHF interno.
Futuramente vamos estar passando para vocês, vamos estar divulgando para vocês o de configuração do rádio UHF externo e depois os modos de trabalho, levantamento, locação, offset, área, entre outros. Bom pessoal, então foi um prazer estar aqui com vocês e até mais.